Bom, continuando a nossa aula, nós iremos falar agora sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ou, como vem do inglês, Human Immunodeficiency Virus, que nada mais é que um HIV, tá ok? Bom, o que é o causador da AIDS? É o HIV. Então, o HIV nada mais é que uma infecção sexualmente transmissível, que também pode ser contraída pelo contato das pessoas com o sangue infectado das pessoas, ou também de forma vertical. Como assim, professor, de forma vertical? A mulher que é soro positivo, que está infectada com HIV, ela pode transmitir o HIV para o feto. Então, uma das formas também de transmissão é através do feto. A mãe que é soro positivo pode transferir o HIV para o feto. Além também da transmissão ser por relação sexual, tá? Outra forma também de se transmitir o HIV é pelo compartilhamento de seringa. Então, imagine usuários de drogas que injetam drogas e compartilham da mesma seringa. Pode contrair também o HIV, tá ok? Então, muito cuidado. O que acontece? Às vezes a pessoa coleta sangue e joga uma agulha sem ser de Descarpex. O que acontece? A pessoa pode se furar com aquela agulha e também acabar se contaminando. Tá ok? Bom, aqui eu coloquei um pequeno resuminho para vocês entenderem. Então, o que é o HIV ou a AIDS? É uma infecção crônica e progressiva causada pelo vírus do HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, que causa a destruição das células do sistema imunológico, linfócito T, auxiliadores ou células CD4, deixando o corpo vulnerável a vários tipos de doença. Então você nunca vai ouvir que a pessoa morreu de HIV. A pessoa, ela sempre vai morrer do quê? De doenças oportunistas. Por quê? Eu vou tentar explicar para vocês melhores. Então, suponhamos que aqui está uma pessoa, correto? Aqui está a pessoa. Todo mundo tem o seu sistema imunológico e tem as células de defesa do corpo, que são linfócitos T, auxiliadores, células CD4, que vão ser responsáveis por aumentar a sua imunidade e também por defender o seu corpo de micro-organismos que não fazem parte do seu corpo. Então, seu corpo vai lá, reconhece aquele micro-organismo e aquelas células que são as células de defesa do seu corpo irá proteger o seu corpo dessas doenças. Então, suponhamos que aqui seja as suas células de defesa, seja os linfócitos T, células CD4. Então, suponhamos que esses aqui são o seu sistema imunológico. Então, ele vai proteger o seu corpo de qualquer doença. Então, suponhamos que o seu corpo foi lá e recebeu uma gripe. Tá aqui. Suponhamos que esse aqui é o vírus da gripe. O que o seu corpo vai fazer? As suas células de defesa vão tentar eliminar aquele vírus, porque ele não faz parte do seu organismo. Então, suas células de defesa vão tentar eliminar aquele vírus. Funcionando assim, seu corpo está normal, funcionando dessa forma normalmente. O que acontece quando a pessoa contrai o vírus do HIV? Suponhamos que aqui está o vírus do HIV. Essas bolinhas vermelhas são os vírus do HIV. O que vai acontecer? Essas células do vírus do HIV, ele vai tentar causar a destruição das células de defesa do seu corpo. Então, ele vai tentar atacar os linfócitos T, os auxiliadores e as células CD4, que vai ser responsável pelo seu sistema de defesa, o seu sistema imunológico.
Então, o HIV vai tentar destruir o seu sistema imunológico, suas células, seus linfócitos, suas células CD4, suas células T. Então, o vírus vai destruir essas suas células de defesa do seu sistema imunológico. E assim, o que vai acontecer? Você, com o seu sistema imunológico vulnerável, doenças oportunistas que seriam destruídas pelo seu sistema imunológico vão acabar fazendo o quê? Vão ter a oportunidade de entrar no seu corpo e causar complicações. Então, você nunca vai ouvir que a pessoa morreu de HIV. Na verdade, a pessoa vai morrer de outra doença que vai acabar se manifestando no seu corpo devido a você estar com o seu sistema imunológico vulnerável. Então, é isso que vai acontecer. Então, a pessoa pode morrer de um resfriado, a pessoa pode morrer de uma tuberculose, porque não irá mais ter o seu sistema imunológico. Seu sistema imunológico vai estar vulnerável, tá ok? Então, se perguntar para vocês o que o HIV faz no nosso corpo? Então, o HIV ele vai fazer a destruição do nosso sistema imunológico, tanto dos linfócitos T, os auxiliadores ou também das células CD4, deixando assim o corpo da pessoa vulnerável a vários outros tipos de doença. Beleza? Se eu colocar na prova, um paciente teve complicações pelo vírus da AIDS ou do HIV e acabou falecendo do vírus HIV. É correto afirmar isso? Não, porque a pessoa ela não vai morrer de HIV. Ela vai morrer do quê? De doenças oportunistas que vão invadir o seu corpo, como seu sistema imunológico está vulnerável, a pessoa vai acabar morrendo de outra doença, mas não do HIV. Beleza? Deu para entender essa parte? Então, vamos lá. Bom, existe também, não sei se vocês já ouviram falar, da janela imunológica. A janela imunológica, aqui eu coloquei só um pequeno resumo, tá? É o intervalo de tempo entre a infecção pelo HIV até a presença do anticorpo contra o vírus na corrente sanguínea. Pode ocorrer em 30 a 60 dias após a infecção pelo vírus. Então, o que vai acontecer? Vou aproveitar esse mesmo bonequinho aqui. Suponhamos que você foi lá, conheceu aquela menina bonitinha, ou a menina conheceu aquele cara bonitinho, aquele Brad Pitt da vida, né? Teve relação, tudo, e ficou com medo. Foi lá, depois de 10 dias, foi lá fazer o exame para ver se não tinha HIV. Nesses 10 dias que passaram, que ela teve a relação ou que o menino teve a relação, o que acontece? Pode dar um falso exame, um falso negativo. Por quê? Ela pode ter o vírus dentro do corpo, só que o vírus ainda não conseguiu fazer o quê? Produzir anticorpos para ela. Então vai dar o quê? Um falso exame negativo. A pessoa tem o vírus, mas ainda não houve a manifestação do anticorpo. Tá? Então, o que acontece? A janela imunológica ela é o tempo que o corpo demora para reconhecer a presença do HIV, ou até mesmo de qualquer outro vírus na corrente sanguínea. O que vai acontecer? Vai se começar a produzir os anticorpos. Quando você tem um vírus, como a gente está falando do HIV, quando esse vírus entra no seu corpo, o seu corpo tem que começar a produzir anticorpos contra aquele vírus, correto? Então, o que acontece? Como o seu corpo ainda não está produzindo os anticorpos devido ao HIV demorar de 30 a 60 dias, vai dar um exame negativo, tá? Então, é como o teste diagnóstico. Por quê? O teste diagnóstico ele vai buscar o quê? A presença de anticorpo na amostra do sangue. Então, eles vão lá, colhem o seu sangue e naquele sangue eles vão procurar os anticorpos.
Como não vai encontrar os anticorpos, o que vai acontecer? O exame ele vai dar um resultado negativo, mesmo que a pessoa já esteja infectada, tá? Então pode dar um exame falso negativo. Por quê? Só vai poder aparecer entre 30 a 60 dias a produção de anticorpos. Então, isso vai dar um exame negativo. Então, a janela imunológica nada mais é que o intervalo de tempo entre a infecção, como a gente está falando pelo HIV, até a presença do anticorpos, tá? Beleza? Deu para entender sobre a janela imunológica? Então, se colocar assim, a janela imunológica é o intervalo de tempo entre a infecção pelo HIV. Se eu colocar na prova um exemplo assim, a pessoa teve uma relação sexual com fulano de tal e ficou com medo. Em 10 dias, foi lá, fez o exame de HIV e foi constatado que essa pessoa não tem o vírus do HIV. Mas esse exame ele foi feito em 10 dias. Pode ser que dá um exame o quê? Falso negativo. Por que vai dar um exame falso negativo? Devido à janela imunológica e ainda não ter tido tempo de formar anticorpos com aquele vírus. Então, por mais que a pessoa colheu, não vai ter presença de anticorpos e vai dar um exame falso negativo. Beleza? Deu para entender essa parte aí, gente? Se não deu, vocês podem falar que eu volto novamente. Ou explico, se tiver dúvida, pode me mandar mensagem que eu explico. Bom, como surgiu, no caso, o HIV? Alguns cientistas ele acreditam que o vírus similar ao HIV ele ocorreu pela primeira vez em alguma população do que? De chimpanzé, de macacos na África. Onde o que acontecia? Caçadores para servir de alimento, eles matavam aquele chimpanzé, eles entravam em contato com o sangue do macaco infectado durante o abate, durante enquanto eles estavam matando, ou até mesmo entravam em contato com o sangue daqueles chimpanzés contaminados na hora de cozinhar. O que isso acontecia? Ele permitia que o vírus entrasse em contato com o ser humano, se tornando assim o HIV. Beleza? E aqui só falando um pouco sobre as formas de transmissão, vocês já sabem, o HIV ele pode ser transmitido principalmente por relações sexuais desprotegidas, A pessoa faz relações sexuais sem uso de camisinha, uso de preservativo, compartilhamento de seringas e agulhas contaminadas com sangue, Como eu falei para vocês, de usuários de drogas ilícitas, E por aí vai. É importante ressaltar que é possível contrair o HIV, seja ela por sexo desprotegido, sexo vaginal, anal, oral. Quando o parceiro está infectado, o seu sangue ou o seu sêmen ou até mesmo a sua secreção vaginal, ela pode entrar no corpo da pessoa que não vive com o vírus, tá? Então, muito cuidado. Bom, os sintomas são diarreia, perda de peso, sudorese noturna, resfriado constante, mal-estar, febre, leucopenia, linfócito do CD4 a 800 a 1200 leucócitos, tá? O que pode ter mais? Pode ter complicações como infecções oportunistas como pneumonia, hepatite, toxoplasmose, tuberculose, alguns tipos de câncer, diarreia crônica e citomegalovirose. Então você imagine, seu sistema imunológico está baixo, seu corpo não consegue defender o seu organismo. Então doenças que ali estavam, que o seu sistema imunológico estava combatendo, não irá conseguir combater mais e essas doenças oportunistas vão fazer parte e assim pode levar o indivíduo à morte. Tá ok? Diagnóstico, teste de ELISA, porque vai pesquisar a presença de anticorpos contra o HIV. O West-Blot é um teste confirmatório no caso se o teste de ELISA seja positivo,
nele é pesquisada a presença de fragmentos do vírus no sangue. Beleza? O diagnóstico do HIV normalmente é realizado através de testes que vão fazer o quê? Detectar o vírus na saliva ou no sangue. Ele pode ser realizado a partir de 30 dias após a exposição. Então, se você teve alguma relação sexual ou teve contato com alguém que esteja infectado, só vai aparecer depois de 30 dias a presença dos anticorpos. Beleza? E é esses anticorpos que o laboratório vai buscar. Beleza? O tratamento para o HIV são antirretrovirais, abacavid, danosina, estavudina, nevirapina e etc. Tem outros medicamentos. E tem aqueles famosos coquetéis, né? O que acontece? Para combater o HIV é necessário utilizar pelo menos o que? 3 antirretrovirais combinados. Nunca vão se utilizar um só retroviral, um antirretroviral. Vai ser sempre 3 retroviral combinando, sendo 2 medicamentos deles de classes diferentes, que poderão ser combinados em um só comprimido, né? Pode ser que mandem fazer um comprimido que tem os 3 retroviral. Os medicamentos, eles não destroem o vírus. O que ele vai fazer? Apenas vai impedir a multiplicação do mesmo. Então, os medicamentos, ele vai fazer o quê? Ele não vai destruir o vírus. Então, suponhamos que aqui é o vírus. Os medicamentos antirretrovirais, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que o vírus pare de se multiplicar. Então, suponhamos que você tinha aqui essa carga de vírus HIV. Então, os medicamentos antirretrovirais vai fazer com que o vírus pare de se multiplicar. Então, suponhamos que ele parou aqui. Então, sempre vai estar sendo feita a contagem para ver qual a carga viral que aquela pessoa tem. Se os remédios que ela está tomando não está fazendo efeito. Antigamente, era muito mais difícil se viver com o HIV. Hoje em dia, devido à evolução dos medicamentos e outras coisas mais, hoje a pessoa consegue viver com o vírus, né, estacionário. Tá? Então, vocês têm que lembrar isso. O medicamento ele não destrói o vírus HIV. Ele apenas vai impedir a sua multiplicação. Tá ok? Qual que é a forma de se prevenir contra o HIV? O uso de preservativo, o uso de EPIs. O que seria o uso de EPIs? Profissionais da saúde que fazem coleta de sangue de pessoas têm que trabalhar todo paramentado, descartar as seringas nos locais corretos, tá? Não compartilhar materiais perfurocurtantes. A gestante tem que fazer o exame do pré-natal. Mães contaminadas não devem amamentar seus filhos. As triagens dos doadores de hemoderivados têm que ser feita bem rigorosa. Diagnóstico precoce e educação em saúde. Se eu perguntar para vocês aqui, quem de vocês já doou sangue? Se vocês verem como que é o controle da pessoa que vai fazer a doação de sangue, eles fazem um controle muito rígido. Por quê? Para não poder contaminar outras pessoas. Então, eles perguntam se você já teve relação, em qual período. Eles fazem o teste para ver se você não tem HIV. Então, assim, para quem vai doar sangue, sim, faz um teste bem compacto mesmo. Tá ok? Gente, ficou alguma dúvida sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, o HIV? Se ficou alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp. Se eu estiver indo muito rápido, me avisem também, tá ok? É porque assim, ainda tem muita coisa ainda para se falar. A gente ainda tem que falar sobre hepatite e cachumba, tá ok? Então, se ficar alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, tá ok? Agora vamos falar sobre o vírus da hepatite. Então, existem várias formas de você contrair a hepatite, mas a gente vai falar sobre a hepatite viral. Então, primeiramente, o que é a hepatite? A hepatite é qualquer processo inflamatório dos hepatócitos. Pode levar a um quadro de necrose do tecido hepático. A hepatite pode ser causada por vários agentes infecciosos.
Então a hepatite ela pode ser tanto viral, como também ela pode ser causada por medicamento, álcool, produtos tóxicos que venham atacar os hepatócitos. Tá? Pode ser classificada em aguda, quando é até 6 meses, e crônica, quando é mais de 6 meses, podendo evoluir assim para uma cirrose hepática. Então não é só você bebendo que pode ser causado uma cirrose. A cirrose ela pode ser causada também pelas hepatites virais e também pelo excesso de medicamento, que o medicamento pode causar hepatite medicamentosa. Mas o que a gente vai falar aqui vai ser apenas as hepatites virais, tá ok? Então, as hepatites virais são causadas por 5 vírus. No caso, a gente tem a hepatite A, que vai ser causada pelo vírus HAV, a hepatite B, que vai ser causada pelo vírus HBV, a hepatite C, que vai ser causada pelo vírus HCB, a hepatite D, pelo vírus HDV, e a hepatite E, que vai ser causada pelo vírus HIV. Caso eu perguntar na prova qual é o vírus que transmite a hepatite D, vou ter lá a opção HEV, HBV, HDV. Então, vocês têm que responder a hepatite que vai ser correspondida ao seu vírus, tá ok? Bom, a hepatite viral, o vírus da hepatite A é um vírus de RNA da família Piconaviridae. Ele vai permanecer viável até por 1 hora quando a temperatura for de 37 a 60 graus, no meio ambiente cerca de 1 mês. Então ele vai conseguir sobreviver por 1 hora quando a temperatura estiver entre 37 e 60 graus no meio ambiente, tá ok? A hepatite A, o que acontece? O vírus da hepatite A, que é o vírus HAV, ele é transmissível principalmente através de água, alimentos contaminados e também é possível contrair a doença da hepatite A através de relação sexual sem preservativo. Então, se a pessoa tem a hepatite e faz relações sexuais com a pessoa sem preservativo, é uma forma também de se transmitir, tá? A hepatite. Beleza? Quais são os sintomas que a hepatite A vai apresentar? A hepatite A vai apresentar febre, icterícia. O que seria essa icterícia? Seria pele e olhos amarelados, vai causar náusea, vômito, mal-estar, desconforto abdominal, falta de apetite, urina vai ser uma urina de cor alaranjada, tá? E a pessoa, quando for fazer fezes, a fezes daquela pessoa vai ser uma fezes mais esbranquiçada, tá? Então, esses são alguns dos sintomas que podem ser causa de hepatite A. Se caso a pessoa apresentar algum desses sintomas, ela deve ir rapidamente ao médico. Às vezes a pessoa faz lá a famosa fezes, tá? Fezes, não é febre. Faz uma fezes mais esbranquiçada. Então a fezes mais esbranquiçada é um sintoma de hepatite, tá? Fiquem espertos também nesses pequenos detalhes. Qual que é o diagnóstico para a hepatite? No caso, a hepatite do tipo A. O diagnóstico vai ser sorologia para a hepatite, transaminase, bilirrubina e também vai ter o coagulograma, que é o tempo de protombina, que vai ser verificado também. Tá ok? O tratamento, ele existe, mas o tratamento específico só sintomático para náusea, emese, tá? Alimentação agradável ao paladar do paciente, evitar consumo de álcool por até 6 meses e medicamentos sem prescrição. Então o tratamento ele só vai combater o que? A náusea e o vômito daquela pessoa, tá? Os pacientes no período de tratamento ele deve evitar o consumo de álcool e também de qualquer outro medicamento que não seja prescrito pelo médico. Beleza? Quais são as formas de prevenção da hepatite A?
é evitar o consumo de águas e alimentos de procedência duvidosa, aquele alimento que você não conhece, né, que você não sabe a sua origem, que a pessoa faz ou fabrica de qualquer jeito, mão suja, você não sabe onde a pessoa colocou aquela mão e tudo mais. Outra forma também, lavagem das mãos, evitar alimentos cru ou mal passado. Toda vez que tiver um surto de hepatite em alguma região, deve se notificar até mesmo a vigilância epidemiológica para que ela possa fazer uma análise e ver como que está a contaminação, ou até mesmo ela vai fechar aquele lugar, tá? O uso de EPIs é de extrema importância para os profissionais de saúde. E outra coisa que eu falei para vocês, que uma das formas de de evitar muita doença em nosso país é o quê? O saneamento básico, né? Gente, eu estou indo um pouco mais rápido, que é para os vídeos não ficar muito longo, tá? Mas qualquer dúvida pode estar me perguntando. A hepatite HBV é causada pelo vírus da hepatite HBV, ela vai trazer ou ela vai causar a hepatite B. É um vírus formado por DNA, pertence à família da hepadinaviridade. O vírus da hepatite tipo B, que é transmitido pela HBV, ela vai ser transmitido principalmente por fluidos corporais. Então, a forma mais comum de contágio são as drogas injetáveis, cirurgias realizadas com material não esterilizado, o uso de lâminas de barbear, cuidado, tá vendo? O uso de lâminas de barbear ou alicate utilizado por outras pessoas que têm a hepatite. Então, muito cuidado quando você for fazer a barba, ou mesmo as mulheres que forem fazer as unhas, muito cuidado com os alicates e produtos de barbear não esterilizado, porque pode passar hepatite do tipo B, tá ok? O vírus também pode ser passado por relações sexuais, tá? Reforçando a necessidade sempre do uso de preservativo para que possa evitar a hepatite também a hepatite B, tá ok? Então, os sintomas, às vezes, da hepatite B não vai apresentar sintoma, ele só vai ser descoberto anos após a infecção, quando a doença já vai estar evoluída, tá? Às vezes pode acontecer a cura espontânea ou um quadro crônico. Possivelmente pode ser que cause cirrose ou câncer no fígado, tá? Então aqui eu coloquei algumas coisas para vocês também verem, ó. Como eu já falei, relação sexual sem preservativo, compartilhamento de materiais perfurocortantes, compartilhamento de objetos pessoais como copo, talheres, toalha, transfusão de hemoderivados. No caso, a gente fala vertical, no momento do parto pode ser transmitido o HBV, pelo aleitamento materno de mães que estejam infectadas com HBV, por isso que você tem que fazer o pré-natal para fazer o acompanhamento, tá ok? Qual vai ser o sintoma? Mal-estar, cefaleia, astenia, febre baixa, náusea, astralgia, tá? A hepatite viral. As complicações ainda pode haver complicações da hepatite B. A persistência da inflamação pode levar o indivíduo a apresentar o quê? Necrose das células do fígado. Então, às vezes, a pessoa pode nunca beber na vida, mas se ela tiver hepatite B, ela pode apresentar necrose e apresentar o quê? A cirrose no fígado. Tá ok? Então, às vezes, a pessoa pode nunca beber, mas ela pode apresentar cirrose por ter hepatite. Pode apresentar hemorragia digestiva, encefaleia, peritonia e até câncer hepático. O diagnóstico: sorologia para hepatite B, transaminase, bilirrubina e coagulograma. Não existe tratamento específico para os sintomas da hepatite. O médico vai combater a náusea, o vômito, tá ok? E o paciente deve se evitar álcool por 6 meses e evitar medicamentos onde o médico não foi prescrito pelo médico. Já a hepatite C, ela vai ser causada pelo vírus, HCV. É um vírus de RNA
do gênero Hepacivírus da família Flaviridae. Esse vírus apresenta 6 sorotipos diferentes. Tá? Então, o vírus da hepatite C ele é transmissível principalmente por fluidos corporais. Então, a forma mais comum de contágio vai ser drogas injetáveis, cirurgias realizadas com materiais não esterilizados, o uso também de lâminas de barbear ou alicate utilizado por outras pessoas que estejam infectadas. O que acontece? O vírus também pode ser passado sexualmente, quando a pessoa não usa o preservativo. Então, sempre reforçando a necessidade de se usar o preservativo como barreira para proteção, para não poder ter o contágio do HCV ou do vírus da hepatite C por meio sexual. Então, ainda o preservativo é uma das formas mais que a pessoa tem de se proteger. Tá ok? Aqui também eu coloquei para vocês relação sexual, compartilhamento de material perfuctante, transfusão na gestação, no aleitamento materno. Caso a mãe esteja contaminada, ela consegue passar a hepatite C para o seu filho. Quais são os sintomas? Os sintomas frequentes da hepatite C ele pode não aparecer no início da infecção. Então, a grande maioria das pessoas só vão descobrir que tem a doença quando vai fazer algum exame de sangue. Então, o que acontece? Ela faz o exame de sangue, o vírus, após vários anos, vai aparecer o surgimento. E quando aparece o surgimento, começa a se manifestar as complicações devido a essa infecção. Então, quando aparecem esses sintomas da hepatite, eles são muito parecidos com os sintomas da hepatite A. Então, o grande problema é esse, que a pessoa demora muito tempo para ir e quando vai ver já tem uma complicação devido à infecção. Tá? Um dos sintomas são mal-estar, cefaleia, febre baixa. O que acontece? Quando se há uma complicação do processo inflamatório do processo inflamatório hepático, ele vai persistir de 6 meses. Então, isso indica que o estado está no quê? Está crônico, o que pode ocorrer em mais de 70% dos casos. E a pessoa só vai descobrir que teve hepatite C quando tiver uma cirrose ou um câncer de fígado, porque demorou tanto para saber que não se manifestou os sintomas e os sintomas só veio manifestar depois, quando já estava num estado avançado, ou no estado de cirrose, ou no estado de câncer de fígado. Então a pessoa só vai perceber a hepatite C quando está nesse estágio. Então, muito cuidado, tá? Que é uma doença que vem assim, ó. E a gente só percebe depois quando já está muito grave. Hepatite C. O diagnóstico vai ser sorologia para hepatite C, transaminase, bilirrubina, coagulograma, alfa-fetoproteína e biópsia do fígado. O tratamento ele vai depender do tipo do sorotipo. Pode haver possibilidade de cura quando a fase é aguda, tá? Quando a fase é aguda, você consegue ainda ter cura. Quando a fase já está em crônica, você não consegue ter mais a cura. Quando tiver numa fase de cirrose ou até mesmo num estágio de câncer no fígado, tá? O que o médico vai pedir? Vai pedir que suspenda a bebida alcoólica, alimentos agradáveis ao paladar, medicamentos que não forem prescritos pelo médico, o médico vai pedir para retirar, o médico vai pedir para você ficar em repouso, tá? Vai pedir para tomar um medicamento chamado interferon para ajudar. Então, esse vai ser o tratamento que o médico vai passar, beleza? Bom, agora nós iremos falar sobre outra doença que é causada por vírus, a famosa cachumba. Tá? E só uma coisa que eu esqueci de falar sobre a hepatite. Uma das formas de prevenção é você tomar a vacina para a hepatite. Quem ainda não tomou, vai lá e toma a sua, tá? Bom, vamos falar sobre a cachumba. O que é a cachumba? A cachumba ela nada mais é que uma infecção viral
que vai afetar o quê? As glândulas. E onde estão essas glândulas? As glândulas que a cachumba, o vírus da cachumba vai afetar, vai ser as glândulas que produzem a saliva, que vocês vão aprender ainda em morfologia, que são as glândulas parótidas, as glândulas parótidas. Onde estão situadas essas glândulas? Ela vai estar situada entre a orelha e a frente dela aqui, ó. Tá? Então ela vai causar inflamação nessas glândulas aqui, ó, como vocês podem ver. Então por isso que a pessoa quando tem cachumba fica com aquele negócio perto do pescoço, a orelha bem inflamada. Por quê? Vai haver inflamação dessas glândulas, tá? Então, o que mais vai acontecer nessas glândulas? Vai acontecer a inflamação. Ela pode inflamar as glândulas parótidas e pode também inflamar as glândulas submaxilar e as glândulas sublingual. Então, por isso que a pessoa fica com aquele pescoço aqui perto do pescoço mais inflamado quando se tem cachumba. Por causa disso, porque ela vai inflamar essas glândulas, tá? O agente causador da cachumba é o RNA vírus da família cada nome, né? Pamicoviridae. A transmissão ela é feita por via aérea superior. Então a pessoa vai fazer o que? Vai transmitir a cachumba por gotículas, tanto da saliva como essas gotículas que vão ficar suspensas no ar, tá? Então, só lembrando, a cachumba é uma doença contagiosa. O vírus causador da cachumba vai ser o Paramyxoviridae rubulare. É transmitido quando inalamos gotículas de espirro ou tosse de quem já está contaminado. Ou seja, a gente vai pegar também pela saliva da pessoa. Tá ok? Qual que é a forma de transmissão da cachumba? Como eu falei para vocês, ela pode ocorrer pela saliva, pode ocorrer antes das manifestações dos sintomas pela pessoa contaminada, até a proximidade de uma semana depois que o caso se instalou. A pessoa pode estar doente, mas mesmo assim, até uma semana ela vai conseguir transmitir o vírus da cachumba, tá? Aqui eu coloquei uns sintomas, né, que é edema da glândula salivar, geralmente a glândula parótida, vai causar febre, astralgia, cefaleia, disfagia, tá ok? Ah, tá. Deixa eu só pegar aqui. Tem também, não sei se vocês já ouviram falar, que a pessoa pode ter inflamação nos testículos e ovários. Aí fala assim, a cachumba desceu. O que é isso? A inflamação pode ter uma inflamação do testículo no homem e uma inflamação dos ovários na mulher causado pelo vírus da cachumba. Então existe a possibilidade de que dos rapazes infectados desenvolverem também inflamação nos testículos, que vai ser denominado orquite. Então quando o homem tem cachumba e ela vai para a região dos testículos, ela é chamada de orquite, que é a inflamação dos testículos no homem, tá? Mas já na mulher é ao contrário. O que vai acontecer? Vai acontecer na mulher uma doença nas garotas vai acontecer o quê? Vai acontecer uma inflamação dos ovários, que vai dar o nome de orforite. Então a cachumba na mulher ela pode descer, inflamar os ovários e causar orforite, tá ok? A cachumba ela também pode atingir outros órgãos, como prâncreas, sistema nervoso central, provocando assim processos inflamatórios. Contudo, ela evolui de forma benigna, tá? Então, um dos diagnósticos para cachumba seria o diagnóstico clínico, cultura do vírus por material de orofaringe, que é pela boca, sorologia, o tratamento, repouso, anti-inflamatório, antitérmico, dieta leve e analgésico. Qual será a prevenção? A imunização, isolamento do paciente, não compartilhar objetos pessoais, copos e talheres. Então, gente, essas foram algumas das doenças que a gente pode ter causada por vírus.
Existem também outras doenças que podem ser causadas por vírus, mas se a gente for falar delas aqui, vai ficar uma coisa muito grande. Então, vou citar algumas delas. Então, algumas doenças que podem ser causadas por vírus pode ser o sarampo, a varicela, a rubéola, a gripe, o resfriado, a raiva humana também pode ser transmitida por vírus, a febre amarela, o ebola, tá? O papilomavírus humano, que é o famoso HPV. Então, para vocês verem o tanto de doenças que podem ser causadas por vírus. Beleza? Então, como exercíciozinho para vocês, eu quero que vocês respondam esse exercício. Vocês podem me mandar por foto, podem me mandar por e-mail, tá ok? Então a gente falou sobre qual é a diferença entre vírus e uma bactéria. Então vocês vão ter que falar sobre qual a diferença entre vírus e bactéria. Como o HIV vai atuar no hospedeiro. Lembra do desenho que eu fiz, tudo? Então, como o HIV vai atuar no hospedeiro. Quais as possíveis formas de transmissão do vírus causador da hepatite? Então, você vai colocar apenas as principais formas de transmissão do vírus da hepatite. Quero que vocês citem 5 doenças causadas por vírus e quais as medidas preventivas contra a cachumba. Tá? Se caso eu não falei sobre as medidas preventivas, vocês vão dar uma olhadinha, tudo, e vão citar para mim quais são as medidas, quais são as formas de se prevenir a cachumba. Tá ok? Então, gente, desde já agradeço a todos. Desculpa assim a aula ter sido um pouco corrida, mas ela mesmo assim ficou um pouco longa, ficou com muito tempo. Mas espero que tenham conseguido passar todo o conteúdo para vocês. Desde já agradeço a todos e tenham uma boa aula.